Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, estamos na madrugada de domingo, dia 3 de agosto de 2025 e estou fazendo esse vídeo aqui de madrugada, mas para falar da notícia do sábado, né? Saiu a notícia ali na parte da tarde, quase noitinha, que o goleiro John comunicou à diretoria do Botafogo o seu desejo de ir para a Inglaterra. O West Ham tinha feito uma proposta nos últimos dias de 8 milhões de euros, o Botafogo recusou essa proposta, o West Ham prometeu aumentar a proposta, aumentou para 10 milhões de euros aproximadamente, e o goleiro John, antes do Botafogo recusar, foi expressar a sua vontade de ir para a Inglaterra. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Essa notícia saiu hoje nos principais sites do Brasil, mas além de repercutir essa notícia, eu quero trazer alguns detalhes a mais que eu conversei à noite, ontem à noite, com algumas fontes, e eu quero trazer alguns detalhezinhos a mais para vocês agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Medeiros na área aqui para a gente falar do nosso glorioso. Lembrando que hoje, domingo, às 4 horas da tarde, tem Botafogo e Cruzeiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogão de bola às 4 horas da tarde. Vai ser televisionado na TV Globo, TV aberta para praticamente todo o Brasil. Um jogaço e promessa, né, de um estádio Newton Santos com quase 30 mil pessoas, vai? Né? Mais ou menos essa é a expectativa hoje do estádio Newton Santos. Mas vamos falar aqui sem enrolações, vamos falar do principal assunto desse vídeo, que é o único assunto desse vídeo, na verdade, que envolve o goleiro John, né, do Botafogo. John Vitor, titular absoluto do Botafogo, um goleiro que teve uma grande importância na conquista da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro de 2024. Na Libertadores, nos pênaltis contra o São Paulo nas quartas de final, ele agarrou um pênalti, foi muito importante. No Campeonato Brasileiro também, diversos jogos, sendo um goleiro realmente muito regular, dificilmente a gente lembra do John falhando, né? A gente tem um ou dois joguinhos aí que a gente talvez lembre que o John falhou, mas de resto, um goleiro muito regular, um goleiro muito acima da média. E por ser um goleiro muito acima da média, ele vem recebendo, principalmente depois da Copa do Mundo de Clubes, onde ele agarrou demais, né, ele começou a receber algumas sondagens de clubes da Europa. Primeiro, o Manchester United, a gente vinha falando para vocês aqui que o Manchester estava de olho, que o Manchester estava ali, né, na dúvida se ia no Dibu Martinez, ou então se ia no John, ou então se ia em outro goleiro, mas ele estava dentro da lista do Manchester United. E o West Ham United formalizou uma oferta de 8 milhões de euros pelo goleiro John do Botafogo. Tá? A notícia que foi falada pelo Fabrício Romano, foi confirmada pelo GE. Globo, por todos os sites. O Botafogo rejeitou essa primeira proposta, né? Enfim, mas o West Ham fez uma nova proposta com valores maiores. E aí que está a situação que eu quero começar a conversar com vocês aqui. Essa segunda proposta, o Botafogo não aceitou ainda oficialmente. Porém, o Botafogo não recusou ela. E como que está a situação hoje? E ela deve ser definida entre hoje, domingo, e amanhã, segunda-feira, com certeza, né? Não deve passar disso. O John, o goleiro John, através do seu staff e também através dele mesmo, externou ao John Textor, ao Botafogo, o seu desejo de ir para a Inglaterra. Notícia, inclusive, que foi dada pelo GE. Globo hoje e eu consegui confirmar essa notícia. O John, ele tem o sonho de jogar na Inglaterra, não vou dizer nem de jogar na Europa, porque ele já jogou na Espanha, no Valladolid, e esse sonho dele de jogar na Inglaterra, de jogar uma Premier League, mexeu com ele, essa proposta do West Ham, e ele
chegou no John Textor, né, e falou com o John que não quer prejudicar o Botafogo, mas que se fosse algo que fosse bom para o Botafogo também, ele queria ir sim para o West Ham realizar o sonho dele de jogar na Inglaterra, tá? Então essa notícia foi confirmada, a notícia, como eu já disse, foi primeiro falada pelo GE. Globo. E aí aqui eu vou passar uma informação para vocês. Eu não estou aqui dizendo uma opinião minha, eu vou passar a informação para vocês. A gente sabe que o John Textor ele tem um modelo de negócio no Botafogo que a gente pode discordar, a gente pode concordar, aí a gente deixa no campo da opinião. Mas existe um modelo que ele segue dentro do Botafogo e que é muito claro, né? Ele aplica isso, o John Textor faz, que é o seguinte, se o jogador falar com o John Textor que ele quer ir embora, desde que seja uma proposta vantajosa para o Botafogo, o John Textor não costuma atrasar a vida desses jogadores, principalmente se esses jogadores já tiverem entregado algo ao Botafogo. Então, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o John Textor, né, teve uma reunião com o John, né, o goleiro, e o John Textor não vai dificultar a saída do goleiro John. Porém, o John Textor só vai aceitar a proposta do West Ham depois que o Botafogo, o John Textor, conseguir encaminhar a contratação de um outro goleiro substituto que vai chegar para substituir o goleiro John. Essa é a notícia que eu consegui no sábado à noite, né? Ontem à noite. E é importante eu estar dizendo isso aqui porque é claro que é uma perda muito grande. A gente está perdendo um dos melhores goleiros do Brasil. As coisas estão caminhando para isso realmente. A negociação já está muito bem avançada porque a proposta já existe, está formalizada. O goleiro John já demonstrou interesse de ir e o Botafogo só não aceitou ainda oficialmente porque o Botafogo quer encaminhar a contratação de um goleiro para substituir o John. E aí assim que o Botafogo encaminhar, o Botafogo vai aceitar a proposta e a negociação vai ser finalizada. Então a gente pode dizer hoje que a negociação do John com o West Ham está muito avançada, para não dizer encaminhada, está muito, muito, muito avançada. Então, o que a gente tem em relação ao goleiro John é isso. E eu preciso trazer também uma outra informação para vocês em relação a esse goleiro que o Botafogo já está negociando para poder substituir o goleiro John. Existem dois nomes hoje. Se por um acaso, durante o domingo ou então na segunda-feira, surgir mais algum nome, eu vou tentar atualizar essa notícia para vocês. Mas até o sábado à noite, foi quando eu tive essa conversa, o Botafogo tinha dois nomes para substituir o goleiro John. O primeiro, o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, Nottingham Forest, e que estava mesmo na lista do Nottingham Forest de goleiros que estavam para ser negociados. O Carlos Miguel é um goleiro de 2,04 metros de altura, um goleiro de 26 anos, um goleiro realmente que chamou atenção no Corinthians. Depois que o Cássio saiu do Corinthians, ele assumiu a titularidade, foi muito bem, foi uma ascensão muito rápida e aí foi vendido para a Inglaterra, porém lá na Inglaterra não conseguiu se firmar no Nottingham Forest. Esse é um dos nomes. Existe o segundo nome que também está sendo trabalhado no Botafogo, mas esse nome eu não consegui estar em sigilo por enquanto. Então, existem esses dois nomes neste momento trabalhando ali em paralelo para que o Botafogo consiga substituir essa saída do goleiro John. Se ao longo desse domingo, segunda-feira, no máximo, o Botafogo conseguir encaminhar a contratação ou do Carlos Miguel ou desse outro goleiro, o John vai para o West Ham, o John finaliza a negociação. Eu acredito, eu creio que as coisas vão acabar acontecendo, tá? Então, a notícia que existiu no sábado de que realmente o John pediu para o Botafogo para que ele pudesse ir para a Inglaterra, realizar o sonho dele, realmente aconteceu e o Botafogo
já está trabalhando para a reposição rápida, assim como foi a reposição do Gregory, veio logo o Danilo no dia seguinte. O Botafogo já está trabalhando para que a reposição do goleiro John já chegue no minuto seguinte, assim, entre aspas, né? No minuto seguinte já chegue logo a reposição do goleiro John, que está muito próximo de reforçar o West Ham da Inglaterra. Ok? Então é isso. Eu sei que muita gente vai assistir isso aqui, daqui a pouco vai estar no Twitter, daqui a pouco vai estar lá no Fogonet, que acompanha também o nosso trabalho aqui. Então, resumindo para vocês, existem 2 goleiros nesse momento negociando, um é o Carlos Miguel, consegui confirmar, o outro eu não sei ainda o nome. Se o nome sair ao longo desse domingo, outro jornalista conseguir pegar esse nome desse segundo goleiro, a gente tenta confirmar para vocês e traz aqui ao longo do domingo. A gente sabe que domingo, hoje, né, no caso, daqui a pouco eu vou estar indo para o estádio Newton Santos, então para subir vídeo quando eu estou no estádio Newton Santos no pré-jogo é um pouco mais complicado, então eu peço para você ficar ligadinho no nosso Instagram, @canal do Medeiros, e no nosso Twitter, @canal do Medeiros, ok? Boa madrugada para vocês, bom dia para você que está assistindo esse vídeo no domingo de manhã, plantão do Canal do Medeiros, é assim que funciona. Quase 2 horas da manhã, mas a gente está aqui trabalhando. Vou descansar um pouquinho, que nesse domingo tem Botafogo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço, até a próxima.